e em algum momento eu vou parar de fazer a apresentação e mostrar para vocês algumas contas feitas aqui numa mini tela que eu tenho e eu vou precisar fazer isso, ok? Deixa eu ver aqui. Todo mundo vendo aí a apresentação de levantamento topográfico planimétrico por poligonação? Sim, sim. Ok. Sim. Beleza. Então, vocês têm um exemplo aí. A gente está aí com um teodolito eletrônico colocado. Deixa eu pegar um ponteiro aqui. Tá? A gente tem aí um teodolito eletrônico colocado numa paisagem que vocês devem conhecer bastante, que é uma paisagem aqui do semiárido, da Caatinga, onde foram colocados 4 pontos. Esses pontos eu chamei de estação 1, estação 2, estação 3 e estação 4. 4 pontos que foram colocados no terreno através de piqueteamento. Então, tem um piquete de madeira que foi travado no solo. Obviamente, uma sequência de pontos, por exemplo, o ponto 1 ao ponto 2 faz um alinhamento da poligonal, de E2 a E3 um outro alinhamento da poligonal, de E3 a E4 um outro alinhamento, de E4 a E1 um outro alinhamento. Essa figura é o que a gente chama de uma... A gente tem os pontos topográficos, que são aí E1, E2, E3, E4. Eu tenho uma sequência de alinhamentos topográficos, que é o E1, E2, E2, E3, E3, E4, E4, E1. E todos esses pontos e estes alinhamentos formam o que a gente chama de poligonal topográfica. O método de executar a poligonal topográfica em campo é chamado de levantamento topográfico por poligonação, que pode ter diferentes métodos de medição. Então, foi colocado aqui um tripé, que vocês não tiveram contato ainda porque não fizeram as aulas práticas, então eu tive que mudar as minhas aulas de forma que elas ficassem mais visuais, para que vocês compreendessem o que é que seria feito no campo. Esse tripé, no caso, é um tripé de alumínio, que serve de apoio para o equipamento topográfico, que é este teodolito eletrônico que foi colocado aqui em cima. Aqui embaixo eu tenho uma rosca, a gente rosqueia esse equipamento, depois a gente procede, executa os procedimentos iniciais do aparelho, que é fixar no chão, colocar a vertical do aparelho sobre o ponto topográfico, então a vertical que passa pelo centro geométrico deste aparelho está coincidindo com o ponto E1. Depois eu faço o eixo horizontal deste aparelho ficar perpendicular à vertical, ou seja, eu procedo o nivelamento. Então, primeiro eu centralizo, depois eu nivelo o equipamento. Depois que eu centralizei e nivelei, o equipamento está fixo, centralizado, nivelado, eu posso começar as operações topográficas. Em campo, o que vai acontecer é que eu vou me deslocar com este aparelho sob os pontos a serem medidos da poligonal, medindo ângulos e distâncias, os ângulos entre esses pontos e as distâncias entre esses pontos, e isso se refere ao levantamento por poligonação. Os pontos topográficos definidos por esses piquetes serão materializados em campos por piquetes, mas eles serão visualizados através da locação dessas hastes metálicas brancas e vermelhas, que são hastes metálicas retráteis e reguláveis, geralmente com 2 metros de altura, que são as chamadas balizas. Então, notem que tem uma baliza no ponto 2, uma baliza no ponto 3, uma baliza no ponto 4, e geralmente, embora não esteja aqui para que vocês não vissem, essas balizas são posicionadas exatamente sobre o eixo geométrico do ponto topográfico, com um auxiliar de topografia. Então, eu tenho uma pessoa com treinamento para isso, é o nosso peão da topografia, é o auxiliar de topografia, ele vai ajudar o topógrafo, o engenheiro, o técnico, tecnólogo, que vai executar as medições no aparelho, a materializar. Então, ele segura normalmente em cima dos pontos, bem no eixo, e com esse equipamento, com esse acessório verticalizado, para que eu consiga visualizar exatamente o eixo do ponto topográfico. Eles não estão aqui para não ficar muito fechado o desenho. Todo mundo entendeu aí? Então, o que a gente vai fazer aqui, o que a gente faria em campo, é tentar materializar e fazer o levantamento de ângulos de distância entre esses pontos. Uma coisa, se essa poligonal, como no caso dessa poligonal cor-de-rosa aqui, estiver o ponto de partida e o ponto de chegada coincidirem, como é o caso aqui, a gente está na presença de uma poligonal fechada.
Se o ponto de partida e o ponto de chegada ficarem em locais diferentes do espaço geográfico, como a poligonal, por exemplo, da semana passada, a gente está na presença de uma poligonal de geometria aberta. A poligonal mais precisa de todas as poligonais é a poligonal de geometria fechada. Mas nem sempre é possível a gente executar uma poligonal fechada em campo. Eu vou falar daqui a pouco os motivos pelos quais isso acontece. E aí a gente usa uma poligonal de geometria aberta, apoiada tanto no começo quanto no final em 2 pontos de coordenadas conhecidas. É o que a gente chama de poligonal apoiada. Certo? Então, embora ela seja uma poligonal de geometria aberta, ela vai estar apoiada tanto no começo quanto no final, o que vai dar condições da gente de determinar os erros angulares e lineares que forem cometidos durante o levantamento. Ok? Todo mundo comigo aí? Sim. Beleza. Então, o levantamento topográfico planimétrico, normalmente, ele se constitui numa série de alinhamentos consecutivos, como já foi dito anteriormente, dos quais as distâncias e os ângulos são medidos no campo. A partir dos vértices da poligonal, que são caracterizados por aqueles pontos topográficos, a gente levanta, depois que a poligonal já foi executada e calculada, medida, os detalhes necessários para descrever de forma completa aquela área. Então, a gente constrói uma poligonal de apoio e calcula as coordenadas com maior nível de precisão. Depois que eu tenho as coordenadas finais, eu uso essas coordenadas finais para levantar os detalhes. Que detalhes são esses? Por exemplo, os limites de um lote, a posição de árvores, a posição de calçadas, qualquer objeto, qualquer ente, qualquer alvo que exista na área que foi levantada, uma rede de drenagem, uma pista, um calçamento, uma estrada, uma edificação, qualquer coisa que exista na área, esses são detalhes que também vão aparecer na planta topográfica. Mas, normalmente, esses detalhes só são obtidos através de um outro tipo complementar de levantamento planimétrico, que é o levantamento planimétrico de detalhes, a ser visto na aula que vem. Ok? Então, como eu falei para vocês, a norma brasileira classifica os tipos de poligonais em 3 tipos. Poligonais abertas, como aquela que a gente viu na aula passada. Então, a poligonal aberta pode ser identificada aqui por essa poligonal amarela, onde o ponto de partida e o ponto de chegada são diferentes e ocupam diferentes locais no espaço geográfico. Em todas as poligonais, o método de poligonação exige que eu me desloque com o aparelho estacionando sobre todos os vértices da poligonal ou sobre todos os pontos topográficos para executar a medição. Mas eu posso fazer o levantamento por poligonação em uma poligonal de geometria aberta, ou uma poligonal de geometria aberta, mas apoiada no começo e no final. Então, no caso dessa poligonal aqui, que a norma classifica como uma poligonal apoiada, a poligonal, na verdade, é B1, 2, 3, C. Essa é a poligonal, o que está em azul. O que está em roxo, aqui em rosa, AB, é o apoio, é um alinhamento inicial que apoia o levantamento da poligonal B1, 2, 3C. E CD é o apoio de chegada. Então, AB é o apoio de partida e CD é o apoio de chegada. O que é o apoio? São 2 pontos, um alinhamento dos quais se conhece a coordenada. Se eu conheço a coordenada de A e se eu conheço a coordenada de B, eu conheço a distância AB e eu sei qual é a orientação do alinhamento AB. A mesma coisa ocorre com os pontos C e o ponto D. Se eu conheço a coordenada do ponto C e se eu conheço a coordenada do ponto D, necessariamente eu sei a distância entre eles e a orientação deste alinhamento. Conhecer as coordenadas significa conhecer a distância e a orientação, e significa que eu posso ajustar a poligonal B1, 2, 3C, que é uma poligonal de geometria aberta, a partir dos apoios de partida e de chegada. E aí, ela, embora tenha uma geometria aberta, ela é geometricamente aberta, mas por ter apoio na partida e na chegada, ela é matematicamente fechada. Isso significa que na poligonal aberta, eu não consigo quantificar nem avaliar quais foram os erros que eu cometi, nem angulares, nem lineares. Mas numa poligonal que tem a base de apoio de partida e a base de apoio de chegada, que é a poligonal apoiada, eu consigo quantificar os erros que foram cometidos tanto nos ângulos quanto nas distâncias. Motivo pelo qual engenheiros e engenheiras devem utilizar, se precisarem desenvolver uma poligonal de geometria aberta,
sempre uma poligonal apoiada e nunca uma poligonal aberta. Deu para entender? Exemplos nos quais a gente necessita fazer uma poligonal com geometria aberta. Por exemplo, a construção de uma rodovia. Por exemplo, a construção de uma ferrovia. Por exemplo, a construção de uma barragem. Por exemplo, a construção de uma pista de um aeroporto. Então, obras de engenharia que têm formato linear, geralmente elas necessitam que a poligonal tenha geometria aberta. Nesse caso, eu apoio na partida e apoio na chegada e faço uma poligonal apoiada. A poligonal mais completa e o outro tipo de poligonal definido pela norma é a poligonal fechada, como eu já falei para vocês. Nesse caso aqui eu tenho a poligonal 1, 2, 3, 4, 5, 6 e fecha novamente 1. Ou seja, o ponto de partida 1 também é o ponto de chegada da poligonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Isso significa que eu saio de 1 e volto para 1. E neste caso, tem alguém tentando entrar na sala, Não. Que neste caso, vocês estão vendo a apresentação ainda aí? Sim, sim. Ok. Que neste caso, esta é uma poligonal de geometria fechada. Ok? Então, eu também nela vou me deslocar com equipamento topográfico sobre todos os vértices, instalando sobre cada um deles, medindo ângulos e distâncias, e ao final eu calculo os erros envolvidos nessa medição e fecho a minha poligonal, determinando e ajustando as coordenadas finais. Ok? Todo mundo entendeu a diferença aí entre uma poligonal aberta e uma poligonal apoiada? Gente? Sim. Ou seja, toda poligonal apoiada é uma poligonal aberta, mas nem toda poligonal aberta é uma poligonal apoiada. Porque para ser uma poligonal apoiada, eu necessito conhecer as coordenadas de partida e de chegada. Coordenadas e orientação. Ok? Beleza, então. Agora que vocês já conhecem essas definições de ponto topográfico, de estação, de alinhamento, de poligonal, e sabem os 3 tipos de poligonal envolvidos definidos pela norma brasileira, vamos agora ao levantamento dessas poligonais, que é o que a gente chama de poligonação. Para realizar esse método de poligonação, que é o primeiro método de levantamento topográfico que vocês vão ver, existem 2 métodos de campos principais. Os 2 a gente chama de método de caminhamento. Agora, em cada um desses tipos de caminhamento, a gente lê um tipo de ângulo diferente. O primeiro deles é o que vocês viram na aula passada, que a gente chama de método de caminhamento por ângulos horários, onde eu me desloco sobre os vértices da poligonal, lendo sempre ângulos horários. Neste caso, eu posso realizar isso de 2 formas. Notem que todos os ângulos medidos neste tipo de método, como o próprio nome diz, são ângulos horários. Então, olhem lá, método de caminhamento dos ângulos horários. Eu tenho uma poligonal aqui, no caso, uma poligonal fechada, de 6 vértices, começando no ponto 1, terminando no ponto 1. Então, vai ser uma poligonal fechada. Se eu for utilizar o método de caminhamento por ângulos horários, eu hei de me deslocar sobre esses vértices. Agora, eu posso fazer esse deslocamento seguindo o sentido horário ou o sentido anti-horário. Ou seja, não confundam o sentido do caminhamento com o sentido dos ângulos. Independente de que sentido de caminhamento eu fizer, eu caminhar, eu me deslocar entre os vértices no sentido horário ou anti-horário, todos os ângulos desse método serão horários. Notem só, se eu fizer um caminhamento no sentido horário, eu vou me deslocar assim, ó, de 1 para 6, para 5, para 4, para 3, para 2 e voltar para 1. Ou seja, eu estou me deslocando no sentido horário. Eu verei de 1 para 6 e lerei o ângulo estacionado em 6, fazendo referência, que a gente chama de ré, em 1, que é o ponto anterior, lerei o ângulo horário azul até o ponto 5, que é o próximo vértice. Depois eu me deslocarei para o ponto 5, farei ré no ponto 6, que é o anterior, e lerei o ângulo horário azul até o ponto 4. Me desloco para 4,
faço Ré em 5 e leio o ângulo horário azul até o ponto 3. Me desloco para 3, faço Ré em 4 e leio o ângulo horário azul até o 2. Me desloco para 2, faço Ré em 3, que é o ponto anterior, e leio o ângulo horário azul 2 até o vértice 1. E, finalmente, eu leio o ângulo de fechamento, que é estacionando no ponto inicial, faço Ré no ponto 2, que é anterior, e leio o ângulo horário azul até o ponto 6. Agora eu tenho 6 ângulos horários, mas eu me desloquei, eu caminhei no sentido horário. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Ok. Eu vou fazer agora um outro sentido de caminhamento, que é o sentido de caminhamento horário. Mas neste, eu lerei também, eu medirei em campo ângulos no sentido horário. Então, para me deslocar no sentido anti-horário, eu terei que ir de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 1. Então, eu me deslocarei assim, ó, no sentido anti-horário. Como é que eu farei? Estacionarei em 2, faço em Ré em 1, que é o ponto anterior, e lerei o ângulo horário entre este alinhamento 1, 2 e o próximo alinhamento, que é o 2, 3, que neste caso é o ângulo horário rosa. Notem que quando eu me desloquei no outro sentido, o ângulo horário neste vértice, ele foi o ângulo em azul. E o ângulo azul e o ângulo rosa, ambos se complementam, formando, fechando os 360 graus do círculo topográfico. Deu para entender aí? Neste caso, por ser uma poligonal fechada, o ângulo rosa é o ângulo horário interno da poligonal. E o ângulo azul é o ângulo horário externo à poligonal. Mas ambos são ângulo horário. Agora, me desloco para o vértice 3, já que eu estou caminhando no sentido anti-horário. Faço Ré em 2 e leio o ângulo horário rosa até o vértice 4. Me desloco para 4, estaciono aqui, faço Ré em 3 e leio o ângulo horário rosa até o vértice 5. Estaciono em 5, faço Ré em 4 e leio o ângulo horário até o vértice 6. Estaciono em 6, faço Ré em 5 e leio o ângulo horário rosa até o vértice 1. Finalmente estaciono em 1, que é o primeiro ponto da poligonal, faço Ré no último ponto, que é o ponto 6, e leio o ângulo horário rosa até o vértice 2. E fecho a minha poligonal com 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos horários, que nesse caso são ângulos horários internos à poligonal, porque ela é fechada. Poligonais de geometria aberta não têm ângulos internos, já que ela não sabe se o que é dentro e o que é fora. Ok? Todo mundo entendeu aí, gente? Tranquilo. Ok. Eu tenho uma, digamos assim, uma parcimônia maior na hora de explicar isso para vocês aqui na aula teórica, porque vocês, naturalmente, já teriam feito esses procedimentos de campo nas aulas práticas. Como vocês estão sem as aulas práticas, eu tenho que fazer vocês visualizarem como isso seria feito na aula prática, mesmo sem tê-las feito. E aí eu vou um pouco mais devagar. Ok? Então, moral da história. O primeiro método de fazer levantamento topográfico planimétrico por poligonação, ele chama caminhamento por ângulos horários. Mas este pode ser feito fazendo ângulos horários no sentido de caminhamento horário ou no sentido de caminhamento anti-horário. Mas, independente qual seja o sentido do caminhamento, sempre os ângulos serão horários. Isso é que tem que ficar para vocês. Tá certo? Não pode haver dúvidas. Bem, às vezes a gente diz que eu preciso movimentar a luneta e às vezes a gente diz que eu tenho que bascular a luneta. Notem aí que eu coloquei um exemplo de um teodolito eletrônico para vocês, para que vocês entendessem o que é bascular a luneta, para que a gente compreenda também o que é fazer medidas repetidas, tanto na posição direta quanto na posição inversa. Notem que aqui eu tenho um teodolito. Essa parte aqui de baixo é a base do teodolito. Essa parte aqui de cima é o que a gente chama de alidade do teodolito. E essa parte aqui, ela se movimenta. Meu áudio ficou ruim? Espera aí.
Só um minuto. E agora, turma? Ok, também estou ouvindo vocês. Vocês estão escutando e me vendo ou estão vendo a apresentação? Senhor. Ok, então vou apresentar. Agora estão vendo a apresentação? Sim, agora apareceu. Ok. Exato, já dá tudo certo. Às vezes o Meet faz isso com a gente. Então, vocês estão vendo aí as três estações, na verdade é uma só estação em três posições diferentes. Eu preciso que vocês compreendam como é o processo de bascular a luneta. Então, bascular a luneta é apenas girar, movimentar a luneta da alidade. Então, eu tenho aqui embaixo, deixa eu mudar aqui o ponteiro. Eu tenho aqui a base do teodolito, e isso aqui, essa parte de cima, é a luneta. É a luneta, não, é a alidade. Aqui eu tenho um visor e aqui eu tenho uma série de oculares onde a gente faz leituras. Ok. Essa parte aqui que gira, essa parte bem aqui, é a luneta. E ela se movimenta. Se eu deixo o movimento vertical destravado, ela gira. Então, ela pode fazer esse movimento de rotação aqui, ficar para um lado para o outro. Se o aparelho está com o limbo vertical, que é essa parte aqui mais larga, ó, notem que aqui não tem essa parte larga, aqui tem essa parte mais larga, que é essa parte arredondada, que é onde fica o disco graduado, a partir do qual a gente lê os ângulos verticais. Se ele fica para o lado esquerdo, como é neste caso aqui, ó, ele está na posição direta. Se ele fica para o lado direito, como está nessa posição, a gente está na posição invertida. E bascular a luneta, para bascular a luneta, basta eu provocar, eu empurrar aqui fazer uma pressão depois dele estar folgado nessa parte, e isso aqui vai virar para cá. Então, essa é a ocular, onde a gente coloca o olhão, e essa é o objetivo, onde sai avisado. Se eu bascular a luneta, folgar e pressionar para aqui para baixo, isso aqui gira,
e bem para cá vai ficar a ocular, e para esse lado vai ficar a objetiva. E isso é bascular a luneta. Todo mundo entendeu aí? Sim, tranquilo. Ok, para a gente fazer isso em campo, é para a gente medir de forma repetida, aplicando o método de Bessel ou de medidas compensadas, eu tenho que bascular a luneta e fazer leituras na posição direta e na posição inversa. Então, não esqueçam o que é bascular a luneta. O outro método de caminhamento que a gente usa para fazer o levantamento por poligonação, quer seja uma poligonal fechada, quer seja uma poligonal apoiada, é o chamado de método de caminhamento por ângulos de deflexão. E o que são os ângulos de deflexão, que são diferentes dos ângulos horários? Ângulo de deflexão, deflexão vem do grego desvio, e que significa que eu tenho que medir não o ângulo horário total, como no método dos ângulos horários, mas apenas o desvio entre duas direções. Por exemplo, se eu estiver fazendo um caminhamento, eu posso fazer, assim como no método de ângulos horários, o caminhamento pode ser horário ou anti-horário. Então, notem só que eu vou me deslocar num caminhamento horário do ponto 1 para o 2, do 1 para o 6, para o 5, para o 4, para o 3, para o 2, para o 1. Este caminhamento é um caminhamento horário. E o caminhamento anti-horário, a exemplo do que vimos antes, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Nesse caso, se eu fizer um caminhamento horário, eu vou seguir a sequência de levantamento 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, o que é que eu farei? Estacionarei o aparelho no vértice 6, faço ré no ponto inicial, que é o vértice 1. Neste caso aqui, estacionado aqui, eu estacionei aqui. Deixa eu mudar a caneta aqui. Mudar para uma caneta só para fazer vocês entenderem um pouco melhor, se é que é possível. Só um minuto. Notem, eu estou estacionado bem aqui, ó. E estou com o meu aparelho aqui. Nesse caso, eu estou aqui com a ocular e estou aqui com a objetiva. E o meu olho está aqui. Todo mundo entendeu aí? Sim, sim. Ok. Então, estacionei aqui. É um tripé, não um bipé, senão ele não se mantém. Estacionei no ponto 6. Olhei, estou aqui. Nesse caso, eu estou nessa posição. Olhando do 6 para o 1. Faço ré lá. Neste momento, eu basculo a luneta. Então, quando eu bascular a luneta, eu vou virar nesse sentido. E aí, essa luneta agora vai fazer, eu vou ficar com a ocular. Peraí, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Pronto. Agora, eu vou ficar... Não ficou boa essa cor. Peraí. Então, agora eu vou bascular. Nesse sentido, eu vou ficar agora com a ocular para esse lado e com a objetiva para esse lado. Todo mundo entendeu? E o meu olho agora vai ficar aqui, ó. Quando eu fizer isso, eu vou ficar na direção deste alinhamento vermelho que está tracejado. Ou seja, eu inverti a luneta para lá, mas eu continuei na mesma direção. Ou seja, eu continuei no prolongamento do alinhamento 1,6. Então, estacionei em 6, fiz ré em 1, basculei a luneta e agora eu estou visualizando o prolongamento do alinhamento 6,1, que é essa linha tracejada vermelha. Todo mundo entendeu? E a partir deste prolongamento é que eu vou medir este ângulo em azul. Isso aqui, então, é o ângulo de deflexão entre o alinhamento 1,6 e o alinhamento 6,5, que é o próximo alinhamento. Ok? Agora eu estaciono em 5, faço ré em 6, basculo a luneta e fico na direção do prolongamento deste alinhamento 5,6, que é esse aqui. E vou ler o próximo ângulo de desvio entre o alinhamento 6,5 e o alinhamento 5,4, que é este ângulo aqui, ó. Professor, tira só uma dúvida. Quem está falando? Darlan? Derlan. É o seguinte, o senhor disse que posicionou o tripé em cima do ponto 6 e olhou para o ponto 1, certo? Para o vértice 1.
Posteriormente, ele pegou esqueci agora o nome do aparelho, teodolito, e virou 180 graus e olhou o Na prolongamento. verdade, eu não virei horizontalmente, eu só basculei a luneta verticalmente. Ah, show. Pronto. A gente basculamos, né, a A luneta luneta e e ficou na olhamos direção o do prolongamento do alinhamento da 1,6. semi-reta, né, de 1,6, né? Exatamente. Esse ângulo, a gente não tem ainda a semi-reta 6,5. Então, como é que a gente mede esse ângulo do prolongamento com a reta Não, presta 6,5? atenção, presta atenção. Quando eu estaciono, operação de campo, quando eu estaciono aqui, eu tenho uma baliza colocada no ponto 1. Então, eu pego a direção 1,6. Acabei de medir isso. Na hora que eu basculo a luneta, o meu auxiliar sai do ponto 1 e vem com a baliza para o ponto 5. Entendeu? Entendi, mas Aí, quando ele... ele, Pode falar. é porque quando ele sai da baliza aqui do ponto 1, eu vou medir o prolongamento do 1,6. Ele vai para onde? Exatamente. Ele vai para o 5? Ele vai para o ponto 5 e coloca a baliza aqui no ponto 5. Então, quando eu estou aqui e eu basculei a luneta para lá e fico na direção do prolongamento aqui, que é nessa direção, e ele se deslocou para cá, eu já tenho materializado qual é a direção que eu vou, que é a direção 6,1. 6,5. Aí eu venho para cá. Quando eu encontro a baliza dele nessa direção, eu leio esse ângulo. Sim, entendi. Agora entendi. Pronto. Agora ele vem para o 5, estaciona em 5, faz ré em 6, bascula a luneta para ficar na direção deste prolongamento e vai até o 4 lendo esse ângulo. Notem que eu não estou lendo o ângulo completo, que seria o ângulo horário. Eu estou lendo só o ângulo de desvio entre o alinhamento anterior e o próximo alinhamento, que neste caso a gente chama de ângulo de deflexão. Agora eu estaciono em 4, faço ré em 5, basculo a luneta para ficar na direção deste prolongamento e leio o ângulo de desvio até o próximo alinhamento, que é o 4,3, que é este ângulo aqui. Depois estaciono em 3, ré em 4, basculo para ficar nessa direção e leio o ângulo até o próximo alinhamento, que é o 2,3. Eu queria chamar a atenção de vocês, desculpem, para este ângulo aqui. Notem que este ângulo aqui tem um sentido horário, este ângulo tem um sentido horário, este ângulo tem sentido horário, mas este ângulo tem sentido anti-horário. Opa! Isso significa que ângulos de deflexão podem ser tanto horários quanto anti-horários. Mas ângulos horários, como o próprio nome diz, sempre serão horários, independente do sentido de caminhamento que eu faça. Ok? Prestem atenção nisso. Agora... Repete, professor. Ó, este primeiro ângulo de deflexão que eu li está no sentido horário. Certo? O segundo que eu li também está no sentido horário. O terceiro que eu li, que é esse aqui, também está no sentido horário. Mas o quarto ângulo de deflexão que eu li, que é este aqui, ó, ele vem daqui para cá. Ou seja, ele está no sentido anti-horário. Então, ângulos de deflexão são ângulos de desvio entre a direção do alinhamento anterior e o próximo alinhamento. E podem ser horários, mas podem ser também anti-horários. Certo? Por exemplo, se o ponto 2 não tivesse aqui, mas o ponto 2 estivesse bem aqui, por exemplo, onde está o meu cursor, se ele estivesse bem aqui, o alinhamento 3,2 serviria daqui para cá. E eu leria um ângulo daqui para cá. E este ângulo também seria horário. Mas ele não está. A poligonal que eu quero fazer, que eu preciso medir, faz com que o ponto 2 esteja para cá. Se o ponto 2 esteja para cá, o alinhamento 3,2 está à esquerda do prolongamento 4,3. Isso significa que eu necessariamente, para ler o ângulo de desvio, eu vou ter que ler um ângulo anti-horário. Ok? Isso vai ter uma implicação depois no cálculo. E eu vou mostrar para vocês como é que faz. Pode falar, Delan. Não, eu ia dizer ok. Beleza. Agora eu vou para 2, ré em 3, basculo para ficar na direção deste prolongamento e leio o ângulo de deflexão até o ponto 1, que neste caso também é um ângulo horário. Fecho a minha poligonal
estacionando em 1, ré em 2, e bascula a luneta e leio o ângulo de desvio de deflexão até o 5, 6. Tenho este e este, 6 ângulos de deflexão, e a minha poligonal, então, está fechada através de ângulos de deflexão. Agora, digamos que eu não queira fazer caminhamento, eu quero usar o método de caminhamento por ângulo de deflexão, mas eu quero caminhar no sentido anti-horário, ou seja, eu quero seguir medindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e não 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, se eu quero medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sentido de caminhamento meu vai ser um sentido anti-horário, porque eu vou caminhar, me deslocar nesse sentido. E os ângulos de deflexão, então, que eu vou ler, venho para 2, faço ré em 1, basculo para ficar na direção do prolongamento, que agora é este prolongamento, e leio este ângulo daqui para lá. Ok? Este ângulo é um ângulo anti-horário. Agora estaciono em 3, faço ré em 2, basculo a luneta para ficar na direção deste prolongamento e leio um ângulo daqui para cá. Este sentido está errado. Então, na verdade, deixa eu mudar aqui. O ângulo lido aqui é este ângulo aqui, ó. Este aqui está errado. Ok? Este é o ângulo de deflexão correto. Que é o ângulo horário. Agora, estaciono em 4, faço ré em 3, fico na direção do prolongamento, que é esta linha, e leio o ângulo para lá até 5. Anti-horário. 5, ré em 4, prolongamento, leio o ângulo até 6. 6, ré em 5, prolongamento, ângulo de desvio até 1. 1, ré em 6, prolongamento e ângulo de desvio até 2. Vai errar também esse sentido. Pronto. Todos os ângulos, nesse caso, são anti-horários, são anti-horários e apenas um é horário. Ou seja, o que tem que ficar para vocês é o que é o ângulo de deflexão. O que é o ângulo de deflexão? É um ângulo de desvio entre o prolongamento do alinhamento anterior e o próximo alinhamento. Ângulos de deflexão podem ser horários ou anti-horários, a depender do sentido do caminhamento que eu utilizei. Ok? E os erros? Bem, a gente só consegue reduzir erros se a gente medir de forma repetida. Isso significa que a gente necessariamente vai ter que medir mais de uma vez no campo os ângulos, tanto os ângulos horários quanto os ângulos de deflexão que eu for ler em campo. Pelo menos 3. Ok? E aí depois a gente faz as médias para poder achar qual é o erro, qual é o ângulo médio medido naquele lá. Não se irritem. Agora, depois de ter medido 3 vezes cada ângulo e achado o ângulo médio para cada um, eu posso descobrir qual foi o erro que eu cometi. Porque, independente de eu ter medido 3 vezes, o que eu vou fazer é diminuir o erro que eu cometi e achar o valor mais provável. Mas haverá um erro embutido na minha medição, tanto dos ângulos quanto das distâncias. E aí a norma brasileira, a NBR 13.183, ela vem e diz assim, ó, existe um erro que é tolerável, que é o que eles chamam de erro admissível. Então, a norma, se você errou pouco, eu tolero esse erro, e aí você pode distribuir, ou compensar, ou ajustar esses erros em ângulos e distância. Mas se você errou muito, você vai lá e mede de novo. O jeito da gente... o procedimento em campo para que a gente não tenha que voltar e medir de novo é medir mais de uma vez. E aí eu descarto os ângulos errados e diminuo a possibilidade de erro. E com erros pequenos eu posso fazer o ajuste. Mas sempre eu vou precisar fazer um ajuste, uma compensação. Gostaram aí da carinha do Mr. Bean? A geometria... A geometria, ela pode ajudar a gente. A geometria euclidiana, ela nos ajuda porque ela formulou Euclides. Na verdade, não foi Euclides. Quem fez isso foram os sumérios. Mas o Euclides deixou isso registrado para a gente porque ele diz que eu posso, que toda a poligonal fechada, por exemplo, que a somatória dos ângulos internos de uma poligonal fechada de n vértices vai ser n, que é o número de vértices, menos 2, que multiplica 180 graus.
Isso significa que se eu somar os ângulos internos de uma poligonal, por exemplo, de 4 vértices, então 4 menos 2 dá 2, 2 vezes 180, esses ângulos somados têm que dar 2 vezes 180, 360 graus. Se esta mesma poligonal eu medir os ângulos externos, deixa eu mudar aqui para o cursor, eu medir os ângulos externos da poligonal, a geometria euclidiana me diz que a somatória dos ângulos externos de uma poligonal de 4 vértices, por exemplo, vai ser 4 mais 2, que multiplica 180. Ou seja, vai ser 4 mais 2, 6. 6 vezes 180. Eu teria aí quanto? 900 graus. Ok? Se eu estiver trabalhando, ao invés de estar trabalhando com ângulos horários, eu estiver trabalhando com ângulos de deflexão, eu posso usar essa outra condição de fechamento. Se eu estiver trabalhando numa poligonal fechada com ângulo de deflexão, a somatória dos ângulos de deflexão tem que ser mais ou menos 360 graus, ou mais ou menos zero. Certo? Se eu estiver trabalhando com uma poligonal apoiada, eu vou utilizar esta condição de fechamento, que a somatória dos ângulos horários vai ser o azimuth final menos o azimuth inicial. Cada uma das coisas, cada uma dessas condições de fechamento angular, a gente vai experimentar à medida que for fazendo os exercícios daí da frente, aí vocês vão ver como é que aplica. Tá certo? Ok, então. Gostaram aí? Esse aí é o meu cachorro, é o Genji, depois eu mostro ele para vocês. Foi a nossa segunda aquisição. Ele é muito mimosinho, muito fofinho. É um SRD, que foi adotado por nós, todo estrupiado no meio da rua, há 4 anos atrás. E aí, de pele, osso, um monte de carrapato, ferida e pulga, ele virou essa fofura aí. E a gente adora ele. Pois bem, só que quando aquelas condições lá dizem assim, essas condições aqui, dizem o seguinte: se eu não errar nada, os ângulos internos que eu medi serão esse valor, os ângulos externos que eu medi terão esse valor, ou as deflexões que eu medi terão esse valor. Mas eu estou falando só de ângulos. Só que quando a gente mede, a gente não mede só errado os ângulos, a gente mede errado também as distâncias. E aí eu tenho que ter condições de fechamento linear para saber, para descobrir quais foram os erros cometidos nas distâncias. E aí eu tenho duas condições de fechamento se eu estiver trabalhando com poligonais fechadas, que são essas em azul, e eu tenho duas condições de fechamento se eu estiver trabalhando com poligonais apoiadas, que são essas em rosa. Notem aqui, o que a gente faz. Imaginem aqui que a gente tem uma poligonal. Vocês estão vendo aí a minha poligonal amarela aí, 1, 2, 3, que é um triângulo só? Sim, sim. Ok. Eu fiz essa poligonal bem simplesinha só para vocês entenderem como é que a gente se desloca. Na verdade, o que a gente faz é assim, imaginando aqui que eu estou caminhando no sentido horário, eu estou indo do vértice 1 para o vértice 2 para o vértice 3 e fechando no vértice 1. A poligonal mais simples que existe é uma poligonal de 3 vértices, é um triângulo. Ok. Então, eu estou saindo de 1 e indo para 2. Na verdade, eu estou saindo de 1 e indo para 2, lendo um ângulo e medindo a distância 1, 2. Mas se eu transformar esse ângulo, essa distância em projeção, para sair do vértice 1 e chegar no vértice 2, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me deslocar de 1 para 2 na vertical, que eu chamei de delta y12, ou projeção em y12, e eu tenho que ir de 1 para 2 na horizontal, que é daqui para cá. Essa distância daqui para cá eu chamei de delta x12, que nada mais é do que a projeção no eixo x do alinhamento 1, 2. Agora, se eu quiser ir de 2 para 3, eu tenho que ir para lá e descer para cá. Se eu quiser voltar de 3 para 1, eu tenho que vir para cá e subir para cá. E aí eu volto para o ponto 1. Na verdade, a gente vai usar essas condições de fechamento baseado nas projeções para saber o erro que eu cometi. Porque se eu medir ângulo e distância correto, quando eu sair no eixo X, por exemplo, se eu sair de 1 para o 2, eu vou ter que ir para lá e ir para lá. A somatória de delta x12 mais delta x23 tem que ser igual a delta x31. Se eu somar isso com isso e subtrair disso que está no sentido contrário, isso tem que ser zero. Ou seja, a somatória das projeções em x tem que se anular, tem que ser zero.
Se for diferente de zero, significa que eu cometi algum erro nas distâncias. A mesma coisa acontece em y. A somatória das projeções y, isso mais isso, tem que ser igual a isso. Ou seja, ΔY2 menos ΔY2, 3 mais ΔY3, 1, isso tem que ser zero. A somatória das projeções em y tem que ser anular. Se ela não for diferente de zero, significa que eu cometi algum erro nas projeções, algum erro nas distâncias, no sentido y. Então, a gente vai usar o método das projeções para calcular, definir qual foi o erro que foi cometido nas distâncias. Eu vou deixar para falar da condição de fechamento das poligonais apoiadas só quando a gente for fazer poligonal apoiada, que não é agora ainda. Certo? Só para não confundir a cabeça de vocês. Todo mundo entendeu aí, gente? Aqui sim, tranquilo. Beleza. Como é que eu calculo ΔX e ΔY de um alinhamento? Se eu sei o azimuth, basta pegar o seno do azimuth e multiplicar pela distância, ou o seno do azimuth e multiplicar pela distância. Assim eu acho ΔX e ΔY. A norma brasileira, ela apresenta dois indicadores da precisão linear da poligonal. O que ela chama de erro linear, que nada mais é do que o erro em x ao quadrado, mais o erro em y ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso. Como é que eu descubro isso? A somatória das projeções em x, se ela não for igual a zero, o resultado disso, das projeções que aparecerem, é o erro em x. A somatória das projeções em y, se ela não for igual a zero, é o erro em y. Então, quando eu fizer as minhas poligonais e calcular as projeções todas e eu somar e ela não der zero, ela é o erro x, e a mesma coisa de y é o erro y. Eu somo o quadrado desses dois valores, tiro a raiz quadrada, eu tenho o erro linear. Ok? Agora, PR é a precisão relativa da poligonal, e P é o perímetro da poligonal. O que é o perímetro da poligonal? É a somatória da distância 1, 2, 2, 3, 3, 1. O perímetro. O comprimento medido da poligonal inteirinho. Se eu pegar o erro linear e dividir pelo perímetro, eu tenho a precisão relativa. Normalmente, a precisão relativa é apresentada no formato escalar e não no formato decimal. E eu vou 1 para alguma coisa. 1 para 20 mil, 1 para 50 mil, 1 para 30 mil, 1 para 1000. Por exemplo, se eu disser que a precisão relativa é de 1 para 1000, significa, e eu estiver trabalhando com metros, por exemplo, significa que a precisão linear da minha poligonal, e ela for 1 para 1000, significa que eu errarei, na proporção de erro que eu cometi, eu errarei 1 metro toda vez que eu tiver medido 1000 metros, ou seja, 1 metro para 1 quilômetro. Deu para entender aí? Sim. Beleza. Agora, vocês são esse bebê chorão aí, tadinho do bichinho, e vocês vão fazer a primeira poligonal da vida de vocês. Tem alguma menina na sala? Vocês aí que estão vendo a sala, tem alguma moça na sala? Não, né? Só rapazes. Mas eu não vou dizer isso. Não vou dizer o que eu ia dizer, porque mesmo tendo só rapazes na sala, isso vai ficar gravado, vai ficar no YouTube. Imaginem o que ia dizer. A primeira poligonal é igual à primeira vez que você faz alguma coisa muito importante na vida. Você nunca mais esquece. Vamos ao contexto. Suponha que você, engenheiro, engenheira, e sua equipe de campo tenham realizado um levantamento topográfico planimétrico de uma poligonal de 5 vértices. É uma poligonal usando o método de caminhamento por ângulos horários. O resultado deste levantamento encontra-se disponível na caderneta de campo 1, que a gente vai ver a seguir. Sabe-se a priori que o rumo do alinhamento 1-2 é de 31 graus, 58 minutos, 50 segundos sudoeste, e que as coordenadas do ponto 1 são x1 igual a 1000 metros, y1 igual a 1000 metros, no plano topográfico qualquer. A fim de desenvolver o projeto de uma edificação no lote levantado, pede-se determinar a. Um croquis do levantamento. B. O erro angular e a tolerância angular cometidos. C. Caso o erro angular seja menor ou igual que a tolerância angular, eu quero que vocês corrijam angularmente a poligonal. Depois eu quero que calculem os azimuths dos alinhamentos, fazendo o transporte dos alinhamentos, uma vez que eu dei o rumo 1, 2. Depois eu quero que calculem o erro linear, a tolerância linear e a precisão relativa da poligonal. Depois eu quero que calculem
Se o erro linear, me digam se o erro linear for menor do que a tolerância linear, vocês devem corrigir linearmente a poligonal. Depois eu quero as coordenadas finais do vértice 2, 3, 4 e 5, já que do vértice 1 não foi fornecida. E, finalmente, eu quero que calcule a área da poligonal em hectares. Eita, professor, você quer tirar nosso couro, né? Se vocês forem fazer uma prova, uma avaliação, eu vou pedir coisas similares a essas para vocês, numa avaliação que está ali na frente daqui a 3 ou 4 semanas. Então, vocês vão ter que começar a fazer isso. Vamos lá. Aí, apresento para vocês a nossa primeira caderneta de campo da nossa primeira poligonal. Aqui do lado, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o nosso croquis. Ok? Essa caderneta de campo, ela tem 4 colunas. A caderneta de campo é onde eu anotei, onde eu sistematizei os dados de ângulos e distâncias que foram medidos em campo. Só um minuto. Vocês continuam vendo a poligonal aí? Turma? Alô? Sim. Gente, tá todo mundo vendo, né? Eu nunca sei se caiu, se vocês pararam de me ouvir, porque eu não fico vendo vocês, eu só fico ouvindo a minha própria voz e a minha apresentação. Então, vou continuar. A primeira coisa, a caderneta. Eu tenho aí uma planilha com 4 colunas. A primeira coluna aparece os vértices que eu ocupei e depois os pontos que eu visei. Então, por exemplo, quando eu estava no vértice 1, eu fiz ré, tomando referência no vértice 5, e vante no ponto 2. Quando eu estava na estação 1, eu fiz ré no ponto 5 e vante no ponto 2. Nesse caso, eu medi um ângulo horário 3 vezes, e o que é apresentado aqui para vocês já é o ângulo horário médio das observações, que nesse caso foi de 112 graus, 0 minuto e 15 segundos. E medi a distância 1, 2 de 147,048 metros. Distâncias sempre apresentadas com 3 casas decimais, certo? A quarta casa decimal arredondem para a terceira e D apresentem com 3 casas decimais. Depois, no vértice 2, fiz ré no vértice anterior, que era o 1, fiz vante no vértice 3. A primeira coisa que eu pergunto para vocês é que esse caminhamento aqui é um caminhamento que usou o método dos ângulos horários ou o método das deflexões? A resposta está na própria planilha de levantamento. Aqui foi usado o método dos ângulos horários e não o método das deflexões. Ok? Outra coisa. Pergunta a vocês, essa é uma poligonal fechada ou uma poligonal apoiada? Como é que eu sei isso? Olhando para a caderneta novamente. Se o primeiro ponto é também o último ponto visado, significa que esta é uma poligonal. Eu saí do vértice 1 e cheguei no vértice 1. Essa é uma poligonal onde eu saí do mesmo ponto e cheguei no mesmo ponto. Essa é uma poligonal fechada. Então, eu identifico o tipo de levantamento pelos dados que foram coletados em campo. Então, eu estou aqui na presença de uma poligonal fechada que usou método de caminhamento por ângulos horários. Tudo isso foi medido pela caderneta de campo. Certo? Todo mundo entendeu aí, gente? E uma poligonal fechada de quantos vértices? 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Turma? Felipe, João, Derlan? Certo, tudo certo aqui. Certo. Travado aqui. Beleza? Então vamos continuar. E na sequência eu fui para o vértice 2, fiz ré em 3, fiz ré em 1, vante em 3, li um ângulo de 75, 24, 35, uma distância de 110. E fui fazendo isso até todos os vértices chegar no vértice 5, fazer ré no vértice 4, que foi o anterior, e fechei a poligonal no vértice 1 com 93, 40, 20 de ângulo horário medido e uma distância de 105. A primeira coisa que eu quero é um croquis do levantamento. Mas o que foi fornecido? Foram fornecidas 2 informações. A primeira é a orientação do alinhamento 1-2, que é de 31 graus, 58 minutos e 50 segundos sudoeste, foi dado um rumo, e tem também as coordenadas do vértice 1, tanto o x quanto o y do vértice 1.
Então, eu pego um papel em branco, geralmente uma folha em branco. Eu vou agora interromper a, a apresentação para mostrar para vocês eu fazendo esse croquis aqui, para vocês verem isso. Tudo certo? Eu vou agora parar e vou interromper a apresentação. Pergunto, o que é que vocês estão vendo? O foco tá ruim. Vou tirar esse negócio aqui de... Peraí, só um minuto. Como é esse negócio, gente? Alterar plano de fundo. Melhorou? Show. Beleza. É uma luzinha aqui do tamanho de A4. Notem a minha mão aqui, tudo bem? É uma luzinha do tamanho de um formato A4 para eu fazer o desenho para vocês. O que é que se sabe? Eu não sei se vocês vão ver isso de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, mas eu vou tentar fazer aqui. Eu tenho aqui um ponto. Não sei se vocês estão conseguindo ver esse ponto. Eu vou chamar esse de ponto 1. Dá para ver aí? Tá de cabeça para baixo ou tá de cabeça para cima? Cabeça para baixo, mas dá para ver, dá para entender. Cara, como é que eu faço aqui agora para isso não ficar de cabeça para baixo? Espera aí. Acho que dá certo, professor. A gente vai ver praticamente a figura, dá para entender. Mas vai ficar complicado para vocês. Espera aí. Eita, trabalheira. Cara, tecnologia. E agora? Show, normal. Esse é o ponto 1. Tá certo? Pronto. O que é que eu sei? Se eu tiver aqui um sistema de coordenadas XY, eu acho que continua invertido, né? Não, tá normal, tá normal. É que eu vejo invertido aqui na minha. Beleza. Eu sei, então, que as coordenadas desse ponto aqui é x 1000, y 1000. Certo? Ou seja, se eu projetar esse ponto para cá, no eixo x, e para cá, no eixo y, bem aqui a coordenada desse ponto é 1000, bem aqui a coordenada desse ponto é 1000. Ok? Pronto. Isso eu sei. Eu sei também que as coordenadas do vértice 1 são, além das coordenadas serem 1000 e 1000, eu sei que o rumo 1, 2 é de 31 graus, 58 minutos e 50 segundos sudoeste. Essa foi uma informação que foi dada. Ok, o que é que eu faço aqui? Eu vou traçar aqui as direções norte, sul, este e oeste. Ok? Eu sei que o meu ponto, o meu alinhamento 1, 2 está no rumo de 31 graus, 58 minutos e 50 segundos sudoeste. Então, está entre a ponta sul e a ponta oeste. Logo, ele está para cá. Essa aqui é a direção do ponto 2. Então, eu tenho ponto 1 aqui e eu tenho ponto 2 aqui. E sei que o rumo é sudoeste e este rumo vale 31 graus, 58 minutos e 50 segundos. Deu para entender aí? Essas informações foram fornecidas a priori. Eu sei a orientação do alinhamento 1, 2 e eu sei as coordenadas do alinhamento 1, 2. Deu para vocês entenderem, pessoal? Turma? Deu tranquilo, tranquilo. Ok. Eu vou passar agora, eu vou apresentar agora novamente a apresentação nossa lá, para vocês verem como é que isso ficou. Pronto. Estão vendo o desenho aí?
A mesma coisa que eu desenhei lá, só que muito, muito melhor, né? Então, ponto 1, ponto 2, eu sei as coordenadas do ponto 1, que é 1000 e 1000, e sei o rumo 1, 2, que é de 31 graus, 58 minutos e 50 segundos. Pronto. Mas eu quero desenhar todo o meu croquis, não só 1, 2. O que é que eu faço agora? Eu venho agora para a minha caderneta. Eu vou fazer uma caneta aqui. Só um minuto. Professor, eu tô vendo o quadrozinho. Não tô vendo. Ah, é? Só um minuto. O que é que eu faço? Parar a apresentação. Apresentar uma janela. Compartilhar. E agora? Não sei se o problema é só no meu, eu tô vendo só o quadro. O que é que vocês estão vendo, gente? Eu tô vendo aqui. Tô vendo os dois. Cara, você tem que fazer. Não sei o que você tem que fazer aí no seu, mas você tem que ver. Clica no meu. Tira. Quando você clicar na minha fotinho aí no Meet, tem um negócio, parece um marcador. Tira ele. Desclica ele, o marcador. E aí provavelmente você vai ver a apresentação. Quem que tá falando, hein? Quem que falou que não tá vendo? Foi do Armando, deu certo. Pronto. Deu certo agora? Eu fixei sem querer. Tá certo. Então, agora a gente está no rumo 1, 2. O que eu vou fazer agora aqui é tentar fazer com um ponteiro. Deixa eu botar esse aqui. Vou fazer com ponteiro para fazer o croquis inteiro. Então agora eu venho para o vértice 2, faço Ré no vértice 1, faço o Vante no vértice 3 e leio um ângulo horário de 75, 24 e 35. Então agora, estacionado em 2, faço Ré em 1 e vou ler o ângulo horário total de 75. Como é que eu faço inicialmente? Estacionado em 2, aqui em 2 eu crio um eixo perpendicular ao alinhamento, para eu saber. E aqui eu vou estar no primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Agora eu vou ler um ângulo de. Estacionei em 2, fiz já em 1 e vou ler um ângulo horário de 75. Se eu começo aqui, o zero está nessa direção. Então, se eu começo aqui e o ângulo horário vem nesse sentido, até aqui eu tenho 90. Se é 35, ele saiu mais ou menos nessa direção. Então, o ângulo horário que eu medi aqui foi este ângulo horário, ó, que é equivalente a 75 graus, 24 minutos e 35 segundos. Todo mundo entendeu? Meço uma distância de 110, 404. No meu caso, eu só sei que ela é uma distância menor do que essa 147, 48. E esse aqui passa a ser o meu ponto 3. Faço a mesma coisa que eu fiz agora no outro. Faço uma direção e faço perpendicular, só para saber o tamanho do ângulo. Agora eu venho para 3, faço Ré em 2 e vejo o 4 com ângulo de 202 graus, 5 minutos e 5 segundos. Então, estacionado em 3, eu faço Ré em 2 e leio um ângulo de 202. Se eu vir daqui até aqui, eu tenho 90. Daqui até aqui, eu tenho 180, mais 90. Então, eu tenho 180. O ângulo de 202 passa para cá, porque é esse ângulo todinho, ó. Daqui até aqui. Então, eu cheguei na direção do vértice 4. Eu vou colocar bem aqui, só porque é uma distância menor do que a primeira lá, que foi de 72, 373. Agora eu estaciono em 4, faço Ré em 3 e leio o ângulo horário até o vértice 5 de 56, 50, 10. Novamente eu vou traçar aqui. Isso era para ser uma reta, viu, pessoal? A lei de dislexia não me permite. Então, daqui até aqui, 90 graus. 50 sai para cá. E esse aqui
56, 50, 10 é o meu ponto 5. Traço uma reta perpendicular novamente. E, finalmente, estacionado em 5, fazendo ré em 4 e vante em 1, eu leio um ângulo de 93 graus horário até chegar no vértice 1. E meço uma distância de 105,441. Para fechar a minha poligonal, nota que eu medi só até agora este ângulo, este, só 4 ângulos. Na verdade, o primeiro ponto que eu conheço é o último ângulo que eu meço, é o ângulo de fechamento. É este ângulo aqui, ó. Estacionado em 1, faço ré em 5 e leio o ângulo horário até 2, de 112,0015. E esse é o croquis da minha poligonal. Eu vou mudar aqui a cor da caneta só para vocês verem como é que ficou a minha poligonal. Minha poligonal agora vem de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 1. E essa aqui é a minha poligonal. Todo mundo acompanhou aí, gente? Sim, sim. Esse é um croquis feito à mão. Um croquis significa isso, é um esboço feito à mão, você não precisa de transferidor, não precisa de escarímetro, só para vocês verem como é que fica o jeitão da poligonal de vocês, do terreno que vocês estão medindo. Certo? Beleza. Olhem aí agora um feito de forma decente. Notem que é igualzinho que eu fiz, olha aí, gente. Essa é uma poligonal fechada, de 5 vértices. E agora vamos começar a calcular. Peguem, por favor, aí a calculadora de vocês e somem os ângulos horários. Notem uma coisa, por favor. A primeira coisa, depois que vocês fizeram o croquis, como eu vim de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 1, notem que os ângulos que a gente leu que no caso aí são esse, que fechou com esse aqui, são ângulos internos ou externos da poligonal? Internos. Ângulos internos. Então, eu vou usar aquela condição de ângulos internos, que é a somatória de ângulos internos é igual a 180 e multiplica n menos 2. Como eu tenho uma poligonal de 5 vértices, vai ser 180, que multiplica 5 menos 2, que dá 3. 180 vezes 3, 540. Ok? Beleza. Se eu somar este ângulo, este ângulo, este ângulo, este ângulo, este ângulo, e não tivesse cometido erro nenhum, todos os ângulos que eu medi deveriam dar 540 graus. É isso que a condição de fechamento angular me diz. Somem, por favor, aí, gente, agora, só para exercitar a máquina de calcular de vocês. Os ângulos que a gente mediu foram 112 graus, 0 minuto e 15 segundos, 75 graus, 24 minutos e 35 segundos, mais 202 graus, 5 minutos e 5 segundos, mais 56 graus, 50 minutos e 10 segundos, e, finalmente, 93 graus, 40 minutos e 20 segundos. Ao somar tudo isso, se a máquina de vocês não estiver errada e se eu não tiver feito conta errada nenhuma, aparecerá aí um valor de 540 graus, 0 minuto e 25 segundos. Não esqueçam que na hora que vocês fazem as contas, apertando aquela teclinha lá, a máquina de vocês decimaliza os ângulos. Para voltar da decimalização, tem que apertar no final de tudo isso ela de volta. E aí deve aparecer 540 graus, 0 minuto e 25 segundos. Alguém somou aí? Deu isso aí? Sim, deu isso, professor. Ok. Bem, se a somatória dos meus ângulos medidos, horários medidos, deu 540 graus e 25 segundos, e a somatória dos meus ângulos, que deveria dar se eu não tivesse cometido nenhum erro, é 540 graus, o erro que eu cometi é a somatória dos ângulos medidos menos a somatória dos ângulos internos, ou seja, 540 graus e 25 segundos menos 540 graus. O que vai fazer com que eu descubra que o meu erro angular é de 25 segundos.
errei 25 segundos a mais na minha poligonal. O que é que eu faço? Eu vou na norma e pergunto, dona Norma, qual é o erro máximo que eu posso ter? Aí a norma diz assim, ó, a tolerância angular para esse tipo de poligonal, eu tenho esses coeficientes, ela dá essa equação aqui. Esses coeficientes A e B, vocês pegam lá na norma. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma tabela dela. E N é o número de vértices. Então, a equação vai ser 0 mais 6, que veio da norma, 0 veio da norma, raiz de 5, que é o número de vértices. Então, 6 raiz de 5 vai dar 13,4 segundos. Eu fiz isso de propósito para provocar em vocês uma reflexão. O que é que eu teria que fazer quando eu descobri que a minha tolerância angular é menor do que o erro que eu cometi? Eu teria que ir para o campo e fazer novamente. O meu erro angular sempre tem que ser menor ou igual que a tolerância. Se a tolerância aqui é menor do que o erro, significa que eu cometi um erro maior do que eu poderia cometer. Eu tenho que voltar no campo e medir de novo. Ok? Todo mundo entendeu isso aí? Sim, entendi. Pois é. A gente vai continuar fazendo a correção só para efeito de procedimento. Mas, a rigor, o meu erro foi muito grande. Eu teria que voltar e fazer de novo. Bem, se a norma dissesse que o meu erro é aceitável, aí o que é que eu faria? Eu calcularia a correção angular. Como é que eu faço a correção? Bem, corrigir significa desfazer o erro que foi cometido. Se existisse esse verbo deserrar, a gente ia deserrar proporcionalmente ao número de vértices. Ou seja, eu tenho que colocar um sinal de menos, a correção angular vai ser menos, o erro angular dividido pelo número de vértices. Esse sinal de menos aqui é exatamente para dar oposição ao erro que foi cometido. Se eu errei 25 segundos para mais, eu tenho que tirar 25 segundos, ou seja, esse sinal de menos vai dar simetria para a correção em relação ao erro. Certo? Se eu tivesse errado para menos, esse sinal de menos continua aparecendo aqui, ia ficar menos, a minha correção ia ser mais. Eu teria que somar. Todo mundo entendeu aí? Então, menos 25, que é o meu erro, dividido pelo número de vértices. Menos 25 por 5 vai dar menos 5 segundos para ser tirado de cada ângulo. Então, eu vou tirar... Aparecerá mais uma coluna aqui que chamarei de correção angular, e eu vou tirar 5 segundos daqui, 5 daqui, 5 daqui, 5 daqui, 5 daqui. De sorte que, quando eu somar todas as correções, eu terei tirado os 25 segundos, que no final são o erro de 25 que eu cometi. Todo mundo entendeu aí, gente? Então, aqui eu ficarei com 112,010, 75, 24, 30, 202, 5, 0, 56, 50, 5 e 93, 40, 15, porque eu tirarei 5 segundos de cada um deles. E os ângulos, então, estarão corrigidos. A norma que eu transcrevi aí para vocês dá esses coeficientes para serem usados. Eu não disse nada, mas aquela poligonal é uma poligonal do tipo 2P. Eu usei o coeficiente da poligonal 1P só para que vocês percebessem que, dependendo do tipo da poligonal, o rigor é maior e os erros são maiores. Aqueles coeficientes que aparecem aqui, tanto na tolerância angular quanto na tolerância linear, eles são fruto dessa tabela que vem na norma. Ok? E tabela, norma, vocês não têm que gravar. Toda vez que vocês precisarem, vocês vão e consultam a norma, ou, se for no caso de uma avaliação, eu forneço para vocês a tolerância normativa. Certo? O coeficiente A é 0, porque a norma diz que para poligonais fechadas, o coeficiente A é 0. Certo? É por isso que ficou lá. Isso aí vocês vão ter o tempo todo, porque é da norma. Beleza. Então, agora, vocês descobriram qual era o erro de vocês, distribuíram a correção e corrigiram os ângulos. De tal sorte que, se vocês somarem agora todos os ângulos corrigidos, ele vai bater com a somatória dos ângulos internos da poligonal. E aí a poligonal de vocês está corrigida angularmente.
Simples assim. Todo mundo entendeu aí, gente? Sim. Beleza, tranquilo, né? Agora vamos ao transporte de azimutes, que é o que vocês fizeram na aula passada. Ok? Pois bem, na hora de fazer o transporte de azimutes, a gente vai calcular os azimutes com os ângulos corrigidos, nunca com os ângulos medidos, porque os ângulos medidos estão errados. Então, a gente sempre vai usar os ângulos corrigidos, ok? No nosso croquis, os azimutes aqui estão representados pelos ângulos em azuis. Eu sei que o rumo do alinhamento 1, 2 foi fornecido, que é de 31 graus, 58 minutos e 50 segundos. Então, foi fornecido. Pergunto a vocês, eu sei que o azimute, que o rumo do alinhamento 1, 2 é de 31 graus, 58 minutos e 50 segundos, que é este ângulo aqui. Onde é que está o azimute do alinhamento 1, 2? Bem, o azimute do alinhamento 1, 2 está aqui, ó. Norte, no sentido horário, até o alinhamento 1, 2. Este aqui é o azimute do alinhamento 1, 2. Qual é a relação que existe entre este azimute 1, 2 e este rumo 1, 2? Hein, pessoal? Este azimute 1, 2 aí, este e o rumo 1, 2, eles têm uma relação com este ângulo daqui para cá, ó, que é 180 graus, que é a metade do círculo topográfico. Isso significa que se eu tirar deste azimute 1, 2, 180 graus, tirar é subtrair, o que sobra deve ser o rumo 1, 2. A gente viu na aula passada. Mas se eu tenho o rumo 1, 2 e eu quero o azimute 1, 2, basta eu passar esse 180 para lá, somando. Então, o azimute 1, 2 vai ser igual ao rumo 1, 2 mais 180. E notem que eu não decorei isso aqui. A única coisa que eu sei é isso aqui, a gente viu na aula passada, a relação entre rumo e azimute a depender do quadrante. Nesse caso, eu estou no terceiro quadrante, que é sudoeste. Que calcular o azimute em função do rumo, basta somar 180 com o rumo que eu tenho. Somem aí, por favor, e me digam qual é o azimute 1, 2. Então, ele vai ser 31 graus, 58 minutos e 50 segundos, mais 180. Calculem aí enquanto eu vou abrir a porta para o meu cachorro sair daqui. Só um minuto. Pronto, voltei. O cachorro aqui é inteligente, ele bate até na porta. Para poder sair e entrar. Vamos lá, quanto é que deu, gente? Quanto é que deu o azimute 1, 2? Deu 211 graus, 58 minutos e 50 segundos. Aqui, ó. Vou mostrar o ponteiro. Quem que falou? João Pedro. Então, João. Vamos lá. 211 graus, 58 minutos e 50 segundos. Bastou para isso somar o rumo 1, 2 a 180 graus. Ok? Então, eu tenho agora o azimute 1, 2. O que é que eu faço agora? Eu tenho o azimute 1, 2. Tendo o azimute 1, 2, que bastou para isso eu converter o rumo 1, 2 em azimute, eu tenho o azimute 1, 2 e tenho os ângulos horários corrigidos no 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1. Eu preciso calcular os próximos azimutes. E vocês já sabem fazer isso porque vocês aprenderam a fazer isso na aula passada. Ok?
Então, o próximo azimuth é o 2, 3, que vai do norte até o alinhamento 2, 3. Eu tenho o azimuth 1, 2, que é esse aqui, que é 211,58,50. Tenho o ângulo horário corrigido nesse ponto que está em verde, que é 75 graus, 24 minutos e 30 segundos. E eu quero o azimuth 2, 3, que é esse em azul aqui. Ok? E aí a gente vai calculando todos os azimuths, conforme eu mostrei para vocês na semana passada. E os azimuths, então, a gente não vai perder tempo fazendo isso agora, para não gastar tempo da aula, vocês façam isso em casa, vão ser 107, 23, 20, 129, 28, 20, 6, 18, 25 e 279, 58, 40. Bem, até agora, o que é que eu fiz na minha poligonal? Eu calculei o erro angular, corrigi o erro angular, calculei os azimuths com os ângulos corrigidos. Agora, eu preciso calcular o erro linear. Para calcular o erro linear, eu vou precisar calcular as projeções x e y. Vão aparecer mais duas colunas, a projeção em x e a projeção em y. A projeção em x vai ser daquele jeito que eu falei. Seno do azimuth vezes a distância dá a projeção em x. Cosseno do azimuth vezes a distância dá a projeção em y. E a gente vai calcular para todos os azimuths e todas as distâncias as projeções. Quando eu somar todas as projeções, vocês vão ver aí que a somatória das projeções em x deu menos 0,021 metros. Ou seja, eu errei em x 0,021 metros. Ou seja, 2,1 centímetros para menos. A mesma coisa quando eu somar as projeções em y, deu menos 0,016. Ou seja, errei em y 1,6 centímetros para menos. Então, é como se eu tivesse aqui, aí fui lá fazer a minha poligonal, quando eu voltei para cá, eu não cheguei exatamente nele. Faltou no eixo x 2,1 centímetros e no eixo y 1,6 centímetros. Esse é o erro que foi cometido. Para calcular o erro linear, basta que eu eleve ao quadrado o erro em x, some com o quadrado do erro em y e tire a raiz quadrada. Então, o erro linear aí deu 2,6 centímetros ou 0,026 metros. Estão acompanhando aí, gente? Ei, professor. Oi. O erro em x e o erro em y, eles foram determinados como mesmo? Somando. Isso, com isso, com isso, com isso, com isso. A somatória das projeções em x é o erro em x. A somatória das projeções em y é o erro em y. Certo. Ok? Se vocês somar, façam por favor isso aí. Menos 77,8877, mais 105,358, mais 55866, mais 20,497, mais 103,856. E aí ele deve dar um negócio parecido com isso aqui. Bem, vamos para frente, depois vocês fazem essas continhas, certo? Olhem lá. A outra coisa que a norma indica é a precisão relativa. Quanto foi que eu errei nessa poligonal? Eu errei 0,026 dividido pelo perímetro. Achar o perímetro basta somar a distância. Então, somo isso, deu 621,828 metros. Quando eu divido o erro linear pelo perímetro, eu acho o denominador de uma fração. Dividam, por favor, aí, gente. Peguem a calculadora de vocês. Peguem 0,026 dividido pelo perímetro, que é 621,828. Me digam aí o valor. Alguém aí abre o microfone e fala, por favor. Bora, galera. Vou apontar alguém para falar, hein? Que deu 0,00004181. Quem está falando? Andrei. Andrei, na sua máquina tem uma tecla que é 1 sobre x. Aperta essa tecla, por favor, e me dá o valor.
Espera só um instantinho, porque eu tô na calculadora online aqui que a minha descarregou. Ah, maldito. Se a gente tivesse em sala de aula, nesse momento eu ia pegar um lápis desse de quadro branco e ia jogar em você. Nesse momento é bom estar online, porque vocês não vão pegar pincelada. Meus alunos de graduação sabem que quando eu pergunto alguma coisa para um aluno que ele não responde, ele leva uma pincelada. Quando ele dorme ou cochila em sala de aula, ele também leva uma pincelada. A diferença é que eu mando escolher a cor. Verde, vermelho, azul, preto. Tá dando a 23.917. Ok. O que significa? Isso aí vai ser o denominador da fração. Então, o valor que vocês encontram dividindo 0,0, o erro linear pelo perímetro, é um valor decimal. Mas eu quero que vocês apresentem para mim a precisão relativa no valor tabular, que é o 1 sobre x. Então, 1 sobre x vai aparecer o denominador dessa fração, que deu aproximadamente 1 para 24 mil. Isso significa que a se manter a proporção de erro que vocês cometeram medindo as distâncias nessa poligonal, vocês errariam 1 metro a cada 24 mil metros, ou seja, 1 metro a cada 24 quilômetros medidos. Deu para entender? Sim, tranquilo. Deu sim. Então, a precisão relativa é algo que só tem sentido se for apresentado no formato tabular e não no formato decimal. O motivo pelo qual, se eu perguntar para vocês a precisão relativa numa prova, num teste, num relatório técnico, vocês têm que apresentar no formato tabular e não no formato decimal. Não esqueçam de apertar a tecla 1 sobre x. Pois bem, notem que a nossa planilha só está crescendo e vocês já estão extenuados, igual esse rapazinho aí. A gente, no começo, tinha 4 colunas. Olha o tanto de colunas que a gente já tem. Quando eu somei agora o erro x e o erro y e descobri que eu tinha um erro, eu preciso acrescentar mais 2 colunas, que são as colunas de correção, que eu chamei de coluna cx e coluna cy, correção em x e correção em y. Como é que eu calculo essa coluna para cada um dos meus alinhamentos? Bem, assim como a correção angular precisa ter sinal negativo para dar simetria ao valor do erro, a correção linear em x e y também precisa ter um valor negativo na frente para dar simetria ao valor do erro. Se eu errei para menos em x e se eu errei para menos em y, a minha correção vai ter que ser positiva, por isso ela tem um sinal negativo. Menos com menos vai dar o mais. Então, o que é a minha correção em x? Menos o erro em x, que é a somatória das projeções em x, e multiplica uma proporção, que é a distância dividida pelo perímetro. Ou seja, as correções lineares vão ser proporcionais às distâncias que foram medidas. Isso significa que a norma entende que, se eu medir distâncias maiores, eu tenho uma possibilidade maior de errar. Se eu medir distâncias menores, eu tenho uma possibilidade menor de errar. Então, ela pondera o erro que foi cometido a depender do tamanho da distância em relação ao perímetro. Então, se eu dividir essa distância, 147,048, por 628,128, eu tenho essa proporção. Quando eu multiplicar isso pelo erro em x, eu acho esse valor, correção em x. A mesma coisa vai acontecer em y. Se eu pegar essa distância, dividir pelo perímetro, eu tenho essa proporção. Se eu multiplicar pelo erro em y, que no caso aqui é menos 0,016, eu vou ter a minha correção em y. Isso vocês vão fazer para cada distância. Essa distância pelo perímetro, essa distância pelo perímetro, essa distância pelo perímetro, essa distância pelo perímetro e essa distância pelo perímetro. Multiplica isso pelo erro em x e pelo em y, vocês têm todas as correções. Quando vocês somarem a coluna de correções, vocês vão ver aí que a correção, com ela dentro sinal de menos aqui na frente, ela tem que ser de igual valor, módulo, mais sinal contrário ao erro cometido, tanto em x quanto em y. Aí depois eu tenho mais 2 projeções, que são as projeções corrigidas. Essas projeções aqui estavam erradas. Essas correções aqui vão corrigir as projeções erradas, bastando para isso que eu some. Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é pegar a projeção em x errada, somar algebricamente com a correção em x que lhe é correspondente, e eu vou encontrar a projeção em x corrigida. Da mesma sorte, eu vou pegar a projeção errada em y
somar algebricamente com a correção em y, e o que eu vou encontrar vai ser a projeção corrigida em y. Eu vou fazer isso para cada um dos alinhamentos. Deu para entender, gente? De tal sorte que no final, as projeções corrigidas, se de fato forem corrigidas, quando eu somar essas projeções, ela vai dar zero. Quando eu somar as projeções em y, ela vai dar zero. Motivo mais do que suficiente para eu saber que agora eu corrigi linearmente a minha poligonal. Você está pensando o quê? Quem é que está pensando o quê aí? Quem foi que falou? Não, sou eu, Derlan. Eu estou pensando aqui, é o estudo topográfico da BR-116. Pois é. É por isso que normalmente a gente não faz isso na mão, a gente faz isso computacionalmente. A gente prepara uma planilha, que é o que eu recomendo que vocês façam. Resolvam isso aqui numa planilha do Excel, coloquem as equações todas lá, e ao colocar os valores, ela já calcula para vocês tudo. Vocês fazem uma linha, as outras linhas todas vão ser cópia dela com o mesmo procedimento. Entendeu? Show de bola. Pronto. As coordenadas finais ajustadas são o grande prêmio de vocês. Dá um play aí. Consegui, gente. Finalmente calculei a minha primeira poligonal. Mais duas colunas, x e y, agora com as coordenadas finais já ajustadas, tendo sido corrigido tanto os ângulos quanto a distância. Como é que eu faço? Bem, agora eu vou precisar daquela minha primeira coordenada do ponto 1 que foi dado. Lembra a coordenada do ponto 1 que foi dado? 1000 e 1000, x e y. Então, agora, eu pego a coordenada do x e somo algebricamente com a projeção 1, 2. O que vai aparecer vai ser a coordenada x do ponto 2. Ou seja, 1000 que foi fornecido, somar algebricamente é somar se for positivo e subtrair se for negativo, certo? Então, 1000 menos 77.882, que é a projeção entre o ponto 1 e o ponto 2, eu acho a coordenada x do ponto 2. 922, 118 metros. Agora eu pego a coordenada x do ponto 2, somo algebricamente com a projeção 2, 3. E acho a coordenada x do ponto 3, 1027, 480. E assim sucessivamente, até que eu chego em todas as coordenadas. A mesma coisa eu faço com a coordenada y. Pego a coordenada y do ponto 1, 1000, somo algebricamente com a projeção y1, 2, e acho a coordenada 1000 menos 124, 875, 265. Coordenada y do ponto 2. Pego a coordenada y do ponto 2 que foi calculada agora, somo algebricamente com 32.922 e acho 842,73. E assim sucessivamente até chegar na coordenada final. Notem que a coordenada final ela é repetida à coordenada do ponto 1, do ponto de partida. Então, se tudo estiver correto, eu saí da coordenada 1000, 1000 e volto para a coordenada 1000, 1000, que é a coordenada de chegada do ponto 1. E agora minhas coordenadas finais já foram ajustadas e calculadas. Eu sei que essas são as melhores coordenadas possíveis com os ângulos e distâncias que foram medidos a partir dessa poligonal. Tudo bem? Todo mundo sobreviveu até aí? Então vocês vão ganhar uma medalha. A minha primeira poligonal. Turma, vocês estão aí ainda? Sim. Sim, aqui. Beleza. Mas não chegou ainda ao final, porque eu ainda tenho uma coisa para mostrar para vocês, que é a avaliação diária. Então, aqui é blá-blá. O que é blá-blá, gente? Blá-blá é leiam o que vocês sabem ler. Eu não vou ler por vocês, não, porque vocês chegaram no curso de engenharia mais disputado do Ceará, que é o da Universidade Federal do Ceará, do Centro de Tecnologia. Vocês sabem ler, então leiam. O fato concreto é que, dentro da engenharia, se a gente usa a poligonação para determinar as coordenadas finais, nada mais justo do que usar as coordenadas dos pontos de uma poligonal para determinar a área. E este método é chamado de método analítico. Então, nada de transformar em retângulos, círculos, triângulos, trapézios, somar a área individualmente de cada um desses e
calcular a área total. O que a gente vai fazer é calcular a área total a partir das coordenadas finais ajustadas de todos os versos. Esse método foi inventado, foi desenvolvido por um alemão, que é o Gauss, e a fórmula de Gauss, ela usa um dispositivo prático que nada mais é do que calcular o determinante das coordenadas finais ajustadas, e a metade desse determinante é a área da poligonal. Bem, então eu tenho aqui as coordenadas da poligonal, do ponto 1, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5. Eu repito o primeiro ponto, x1, y1, que é para poder calcular o determinante. E aí eu saio calculando x1, x2 vezes y1, mais x3 vezes y2, mais x4 vezes y3, mais x5 vezes y4, mais x1 vezes y5, menos x1 vezes y2, x2 vezes y3, x3, 4, x4, 0. No final, eu somo tudo isso, divido por 2, e esta é a área da poligonal, coisa que vocês vão fazer em casa e apresentar para mim na próxima aula. A atividade de vocês. Vocês têm uma poligonal muito parecida com aquela, mas com um rumo diferente. Notem que o rumo agora é um rumo de 35 graus, 0 minutos e 59 segundos, noroeste. E eu quero que vocês desenvolvam os mesmos passos que a gente fez nessa poligonal aí, com uma atividade 5 de vocês, que vai ser a segunda poligonal da vida de vocês. Eu quero ir semana que vem, viu, turma? Não adianta ficar igual a mocinha aí com medo. Eu recomendo que vocês comecem a usar uma planilha eletrônica para fazer isso, para agilizar o procedimento de cálculo de vocês. Mas quem não tiver e não quiser usar uma planilha eletrônica, pode usar a máquina de calcular, que eu acho que dá muito mais trabalho, mas fiquem à vontade. O senhor vai abrir uma atividade ou... Vou abrir uma atividade, vou colocar essa atividade lá e vocês se virem. Valeu, turma. Dúvidas? Não? Não, por mim não. Tranquilo. Beleza, então. Queria agradecer a participação de vocês, desejar que vocês tenham uma ótima semana. E agora, já depois da aula, já vou colocar lá a aula. Assim que o vídeo dessa aula aqui fica pronto, eu disponibilizo também lá no meu canal do YouTube. E vocês, por favor, façam a atividade e me entreguem uma semana depois que ela for postada. Até semana que vem. Até semana que vem, professor. Tudo de bom, gente. Abraço. Obrigado. Valeu. Tchau.